Pera aí, já começou a gravar, foi? Pera aí, pessoal. Vocês estão muito estressados. Um momento que só para eu abrir a cerveja, que hoje a gente vai bater papo sobre essa queda do Bitcoin. Tá todo mundo nervoso porque o Bitcoin caiu e vocês estão achando que é o fim do mundo. Quem não viveu muitos ciclos para contar, né? Aí fica agoniado mesmo. Então, depois da vinheta a gente vai explicar melhor vocês aí. Roda a vinheta. Bom, pessoal, eu tô preocupado com vocês estão muito preocupados. Eu ando numa calma danada ultimamente, porque, pessoal, a gente já tem um pouco mais de experiência nesse mercado, a gente vê essas quedas e todo mundo fica disparado. Digo, não, pera aí que eu vou mostrar um vídeo aqui para meus amigos para acalmar essa turma que está muito nervosa. A turma do BTC Today, a gente anda conversando na comunidade e a gente explica, tira as dúvidas e acalma. E vocês entrem aí no link para a gente vocês entrarem na nossa comunidade e não ficar com esse nervosismo todo. Vamos lá. Vamos olhar rapidamente aqui o gráfico do Bitcoin no diário, pessoal. E a pergunta que eu faço é, olhem esse diário aqui e me respondam o que é que mudou. Nós estamos aqui em uma tendência lateralizada. Se eu colocar aqui um quadradinho aqui, vocês vão ver que a gente continua na mesma tendência lateralizada, ou seja, não mudou absolutamente nada e está todo mundo nervoso, mas veja, o Bitcoin continua nessa lateralização, fica entre 100,98 e 123, 125, enquanto não sair dessa lateralização para baixo ou para cima, não mudou nada, o mercado continua exatamente igual, tá? Nós temos aqui as mesmas 3 zonas de resistência, onde o Bitcoin tem que vencer. Obviamente ele vai escalando, passa por uma, depois pela outra, né? E cada resistência dessa ele tende a bater e voltar. Veja o que aconteceu aqui, ó. Ele vem, bate nessa aqui, fica batendo cabeça, aí vai, rompe essa aqui, aí na outra ele não consegue passar, volta para essa, aí na outra ele tenta passar, engole um pouquinho, volta para a primeira. Então, enquanto acontecer isso, pessoal, não muda absolutamente nada. Veja no diário aqui, o RSI, eu já coloquei no último vídeo que eu não assisti, assistam, que vocês estão perdendo tempo. Vocês notem aqui que pelo RSI eu uso no diário do BTC 40 e 70 nesse momento atual, onde a gente vê que o RSI de 40, quando ele cai um pouquinho de 40, ele acusa compra. O que aconteceu aqui, ó, ele acusou compra. Veja esse aqui, ó, ele está acusando compra. Nesse momento ele está querendo romper os 40, mas não rompeu ainda. Aqui ele acusou compra, ó. Veja onde ele acusou compra. As vendas sempre são onde ele passa de 70 do RSI no diário. Então vocês vejam que aqui ele acusou venda, seria uma venda aqui. Aqui ele acusou venda, seria outra venda. Aqui quase ele acusa uma venda. Aqui ele acusou venda. Então, esse é certeiro. Então, nesse momento, olhando para o gráfico diário do Bitcoin, a gente não vê alteração alguma, então não tem motivo para ficar preocupado aí com isso. Vamos para o semanal agora do Bitcoin. No semanal, a gente vai acompanhar essa linha de tendência de alta que já vem desde... Quando foi que bateu aqui? Desde julho de 24. Ele bate aqui no fundo, ó, tá formando sempre fundos ascendentes. E aqui voltou a bater fundos ascendentes. Essa linha aqui, no último vídeo eu dividi duas linhas de tendência de alta, uma usando os corpos dos candles e a outra no pavio dos candles. Uma foi eliminada porque foi a dos corpos que ele caiu, o corpo veio testar o pavio do candle. Olha o vídeo anterior que vocês entenderam o que eu estou falando. Então ele continua na tendência de alta aqui, não é uma tendência de alta boba, é uma tendência de alta forte. Se a gente voltar para o diário aqui, a gente vê que por esse suporte, não é mais a resistência que eu estou falando, eu estou falando do suporte que está aqui de cor de laranja. Vocês podem ver que o primeiro suporte, que é esse mais visível aqui, esse quadrado, esse retângulo aqui superior, é um suporte superior que ele vai até os 98 mais ou menos, que ele respeitou esse suporte aqui nas duas últimas quedas, mas ele pode voltar aqui a testar esse último suporte aqui, que está em torno de 94 mil dólares. Então não me surpreende se o Bitcoin voltar a testar isso aqui, até para testar os limites de vocês. O mercado tá chato? Tá. O mercado tá monótono? Tá, pessoal, mas isso faz parte. Vocês não vão ganhar dinheiro no Bitcoin da noite para o dia. Vocês vão investir isso aqui e é para meses ou anos. Já pensou? Eu vou colocar no semanal aqui e fazer uma pergunta a vocês, ó. Já pensou? Quem comprou o Bitcoin? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu vou voltar mais aqui, ó. Em 2018, o Bitcoin estava aqui, ele variou, 2018 aqui, ele variou de aproximadamente 3.900, vocês podem ver o preço aqui ao redor, 2.900 até 18 mil, variou esse aqui. Pô, quem comprou aqui e esperou até hoje?
Olha a valorização que teve. E isso comprando todo mês, você compra um pouquinho, você ganha muito dinheiro no futuro. Ah, mas é quem comprou em 20. Vamos ver o preço que estava em 20. 20 já estava entre 4 mil e foi até 11 mil. 20 foi um ano que não subiu tanto, teve pandemia, essas coisas todas. Ah, mas quem comprou ali e deixou? Bom, quem comprou aqui nesse período, aqui está em 14 de junho de 21, estava a 29 mil dólares no Bitcoin. Ele caiu, chegou em 16 mil, que foi a última grande queda do Bitcoin. Ele chegou em 16 mil e quem entendeu o fundamento do Bitcoin, quem continua entendendo o fundamento do Bitcoin, está vendo que de 16 mil, nesse momento, o Bitcoin já subiu até 125 mil. É uma subida, pessoal, absurda. É mais ou menos umas 8 vezes aí. Mas nesse momento agora ele está caindo para 101 mil e o Bitcoin, ele sobe caindo. Isso faz parte, mas está respeitando uma tendência de alta. Então, na minha opinião, não tem nenhum bear market, mas eu particularmente não vou nessa de achar que o bear market vai começar em 78 mil, que é mais ou menos onde está esse último fundo aqui, no semanal. Porque se a gente considerar o bear market sempre ele vindo baixar dos 78 mil e cair mais um pouquinho, geralmente o Bitcoin ele alcança, ele cai na época de queda dele até a altura do último topo, ou seja, do último ciclo. E o último ciclo nós tivemos uma alta aqui até 69 mil, que foi esse ciclo aqui, ó. Então ele subiu até 69 mil, ou seja, dizer que o bear market vai ser só de 78 até 69, 10 mil só, aí não. Então eu não consideraria esse dado muito importante. Ah não, o bear market vai começar só se ele cair de 78. Mas normalmente ele chega até quanto no bear market? Não, até o último topo do ciclo passado, que foi 69. E o bear market só vai de 78 até 69? Então não bate muito essa análise. Não que ela esteja errada, mas no meu ponto de vista eu não consideraria isso não, tá? Não sei quando o bear market vai começar, mas não acho que está na hora dele ainda. Então acredito que o Bitcoin possa chegar até esse suporte de novo 98 ou até testar o 94. Ah, Albino, mas ele pode cair mais? Pode. O mercado pode tudo, mas eu estou dizendo que provavelmente a probabilidade do Bitcoin ele deve chegar aqui, análise gráfica, até esse suporte forte. Então não me surpreende ter uma queda grande de 94 mil para eliminar qualquer sardinha que esteja pensando em no mercado de alta. Ai meu Deus, vou morrer aqui, e as sardinhas vendem para os grandes institucionais e eles compram e depois o preço volta a subir. Tá certo, pessoal? Eu queria destacar aqui 3 coisas antes de ir para o próximo gráfico. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, eu já falei em outros vídeos, o Bitcoin ele precisa, como todo mercado de risco, ele precisa de dinheiro para subir. Todo mercado de risco ele precisa de dinheiro. Então, vamos lá, se você tiver dinheiro sobrando hoje, você vai para um restaurante bom, você vai fazer uma viagem com sua esposa, com seus filhos, você vai comprar o melhor carro, você vai para todas as festas possíveis da cidade, você vai comprar uma roupa boa, porque o dinheiro está sobrando. Então, você vai aplicar mais em mercados de risco. Ao contrário, se você tiver com pouco dinheiro, você já não vai para aquele restaurante. Você vai priorizar despesas essenciais, como a escola dos seus filhos, ou a comida de casa, a sua carne, que talvez já não seja um filé, talvez seja uma carne mais simples. Mas você não vai comprar a melhor cerveja, você vai comprar uma cerveja mais simples. Então você não vai comprar um chuveirinho para o banheiro, chuveirinho higiênico, você vai usar papel higiênico. Então são coisas que você vai economizar, pessoal. A mesma coisa é quem não tem dinheiro não vai comprar Bitcoin nesse momento, só quem entendeu o fundamento. Que ainda bem que o pessoal está começando a entender mais isso. Mas na medida que você começa a entender o fundamento e que você tem dinheiro, você vai aplicar em Bitcoin. Nesse momento nós temos 3 coisas que estão impactando a subida do Bitcoin em termos de valorização por conta de dinheiro. A primeira coisa, o M2, se a gente for olhar o M2 está subindo. O M2 é a quantidade de dinheiro despejada no mundo, o M2 global, principalmente nos Estados Unidos, onde sendo despejado para a população, você vai ter dinheiro para aplicar em fundos que eles sejam considerados não seguros. São os fundos de investimentos, ou ações, ou Bitcoin, criptomoedas. Então você aplica ali. Se o M2 subiu ultimamente, por que não subiu? Porque o Bitcoin, eu vou voltar para o gráfico aqui para mostrar a vocês. Ó. Se eu colocar o gráfico do M2 aqui, o que a gente vai ver é que o M2 ele está se separando do Bitcoin aqui. No semanal vocês veem bem isso. Ó. O Bitcoin ele vem acompanhando o M2 e veja que agora o Bitcoin está caindo enquanto o M2 está subindo. E o que é que eu quero dizer com isso? A gente está tendo dinheiro impresso, mas o Bitcoin está caindo. Tem que ter algo mais. No meu ponto de vista, o que é que está faltando isso? O que é que está faltando para esse dinheiro entrar
no mercado? É a liberação do shutdown americano. Ou seja, nesse momento, os Estados Unidos estão com 1 trilhão e mais de 1 trilhão e 100 milhões de dólares parados na economia porque não está sendo liberado, porque o Congresso, o Senado, não liberou, né, dos Estados Unidos. Sendo liberado hoje, eu estou falando na quarta-feira, então vai ser votado pelo Congresso, já foi pelo Senado liberado ontem, o fim do shutdown, mas hoje ainda vai ser votado pelo Congresso. Caso seja votado, resolvendo essa burocracia, esse dinheiro vai entrar na economia. Lembre que tem funcionários americanos hoje, funcionários públicos que estão sem receber dinheiro porque não tem dinheiro, o governo não pode pagar porque não tem dinheiro. Sendo liberada essa quantia, além do M2 subindo, você vai ter dinheiro liberado na economia, o que vai favorecer os mercados de risco, incluindo o Bitcoin. E o terceiro fator que eu considero é a taxa de juros americana, que ainda está alta. Para você pegar um empréstimo e construir sua padaria ou para você montar sua empresa, os juros estão altos ainda. Então, baixando esses juros fica mais fácil para você obter dinheiro. Então, fica mais fácil a economia circular melhor. Então, é possível que a partir de dezembro tenha novas quedas da taxa. O Fed está estudando isso. Então, esses três fatores eu acho que vai ajudar bastante para que o Bitcoin suba, tá? Mas por enquanto eu não estou vendo, pessoal. Estou aqui na minha calma, tranquilo, porque faz parte do ciclo isso. Então, nada que desespere. Vamos olhar as notícias. Com relação à notícia, tem um cálculo aqui interessante para a gente fazer. Vamos lá. Se a gente tiver, pessoal, nós só temos aqui, está mostrando a notícia, 56 milionários no mundo, tá? Nós temos 21 milhões de unidades de Bitcoin. Vamos tirar 3 milhões, porque provavelmente são carteiras que se perderam, muita gente perdeu Bitcoin, então vamos botar 18 milhões. Se eu colocar 18 milhões dividido pelo número de milionários, a gente vai calcular aqui que vai dar mais ou menos um terço de um Bitcoin, ou seja, 0,32 Bitcoins para cada milionário. Então, se cada um milionário no mundo quiser um Bitcoin, não vai ter. Ele vai ter só 0,3 Bitcoin. Então, com essa demanda do Bitcoin aí, o Bitcoin está aumentando a quantidade de gente interessada por ela, então a gente espera que isso aí vá papocar. Não tem para onde correr. Uma outra coisa interessante, o governo Trump está pensando em liberar $2.000 para as pessoas mais vulneráveis nos Estados Unidos, para que essas pessoas não fiquem nessa situação de vulnerabilidade com essa crise toda que está nesse momento. E aí a gente lembra que em 2019, durante o Covid, foi liberado $1.200 para os americanos para ajudar com toda a Covid, né? Com aquela crise que a gente teve, o lockdown, aquelas coisas todas. Se a pessoa tivesse pego esse dinheiro e investido em Bitcoin naquela época, ela teria hoje, 6 anos depois, $21.270. Pessoal, em 6 anos, quem tinha $1.200 em Bitcoin, hoje tem mais de 21 mil dólares, ou seja, ele subiu mais de 1.600% de Bitcoin. Tem gente que não acredita ainda no ativo, né? Enquanto isso, o mundo todo tá comprando Bitcoin. Aí o Cazaquistão agora anuncia uma reserva de Bitcoin de pelo menos 1 bilhão até 2026. Olha a inflação aqui. Vamos comparar o Bitcoin com a inflação. Imagina aí, em 2020, $100 equivale hoje a 2025, 5 anos depois, a $76. Ou seja, se você fosse fazer um supermercado com $100 em 2020, uma nota de $100 batia. Hoje não, porque essa nota de $100 vale $76, mas o carro do supermercado continua $100. Então você não conseguiria pagar hoje. Ao passo que Bitcoin, se você tivesse $100 naquela época, hoje o Bitcoin valorizou e vale aqueles $100 naquela época, hoje vale $1.200. Então veja o poder do Bitcoin, tá? O mercado nesse momento, pessoal, com toda essa queda, eu estou gravando o vídeo às 19 e pouco horas do dia 12 de 11 de 25, a gente tá no medo ainda, né? Tá com 24 de medo aqui no Index, Fear and Greed Index, né? O medo e ganância. E no CBBI, esse indicador eu gosto bastante, já falei em outros vídeos, eu tenho um vídeo só sobre o CBBI, quem quiser assistir para entender o que é isso. Esse indicador está marcando nesse momento, dia 12, 67. Lembrando a vocês aqui que esse gráfico que vocês estão vendo aqui é o CBBI, esse cinza, esse colorido aqui é o Bitcoin. Então sempre que o Bitcoin ele vai para o topo, o CBBI está lá em cima, ó, nesse aqui ele marcou 99, nesse último topo do Bitcoin, penúltimo, ele marcou 99 também. Esse último topo do Bitcoin aqui, que foi em 2021, né? Ele marcou 97. Nesse topo aqui, o CBBI, até agora nesse ciclo, não passou de 82. Então, por esse indicador aqui, o Bitcoin está longe
de chegar no seu topo, tá? Bom, pessoal, eu queria passar essa informação, foi um vídeo um pouco mais longo, mas é interessante para que vocês entendam como é que está funcionando o mercado agora. E 2 recados que eu quero deixar para vocês. O primeiro, entrem na nossa comunidade. Nossa comunidade tem pessoas muito boas e a gente sempre discute coisas e sempre está aprendendo e ensinando. Todos. Então, é gratuito, entra aí, tá no link. Uma outra coisa, nós temos o grupo das carteiras de altcoins e a partir desse momento, agora nessa próxima pernada, a gente acredita que as altcoins vão bombar. Então, vocês podem olhar pelos últimos dias, quando o Bitcoin sobe 2%, tem altcoin subindo 30%. É isso que vai acontecer nos próximos meses, quando o Bitcoin realmente der a pernada. Enquanto o Bitcoin vai subir 10%, algumas altas vão subir 200%, 300%, e a gente está aportando nas melhores altcoins na nossa carteira. Então quem quiser ter acesso, entra na comunidade, chama o Market que ele vai chamar para carteiras, mas está também o link da carteira aí abaixo. Uma outra coisa, essa semana houve uma lei aí do Congresso querendo ter uma regulamentação mais forte com relação às exchanges nacionais. Então elas vão ter que agora indicar quem compra e quem vende lá e inclusive dar o endereço da carteira fria aonde vocês estão jogando, ou seja, esse mercado está sendo apertado. É óbvio que tem outros jeitos de você guardar dinheiro ou comprar não só nas exchanges nacionais, mas o cerco está fechando para quem quer ter privacidade, tá? Então não estou dizendo para você não pagar seu imposto de renda, tem que pagar, mas você quer ter sua privacidade para o ladrão não saber quanto que você tem e de quem é a sua carteira. E eu sou absolutamente contra esse tipo de atitude que é feita pelo governo, tá? Então quem quiser, a gente tem o link da OneKey, que a gente apoia aí o trabalho da OneKey. Para a gente é a melhor hard wallet que tem, mais fácil e custo-benefício melhor. Então entre no link aí, quem quiser a hard wallet, que vocês vão receber uma aula depois da hard wallet do Felipe Escudeiro, para vocês entenderem como é que funciona toda a hard wallet, tá? Então qualquer dúvida, pessoal, estamos à disposição, coloquem no comentário, por favor. Coloquem um dedinho aí nesse joinha que tem, porque isso ajuda o canal e faz com que a gente sempre consiga produzir mais vídeos para vocês. E por favor, compartilhem para aquele amigo que entende um pouco de Bitcoin e para quem não entende. E se inscreva no nosso canal. Tá bom, pessoal? Abraço a todos, a gente se encontra na próxima.